A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite, como que todos estão? Eu creio que Deus estamos aí mais uma vez para meditar na palavra do Senhor, meditar mais um momento naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu gostaria que você já compartilhasse, né? Gostaria que você já estivesse aí compartilhando, para que pudéssemos realmente alcançar o maior número de pessoas possíveis, levando o ensinamento, o discernimento da palavra, para que, aprendendo acerca da palavra de Deus, venhamos realmente ter condições de aplicá-la no nosso dia a dia e com isso chegarmos, né, à estatura perfeita de um varão, de uma varoa, a qual o Senhor se agrade. Hoje mesmo eu estava aqui meditando e pensando no que falaria, né, nesse momento de palavras de paz. Qual seria o nosso estudo, qual seria a nossa verdadeira meditação de hoje. Hoje nós tivemos a Santa Ceia, né, na nossa igreja, e aí eu me recordava de um assunto muito necessário de ser discutido, de ser realmente compartilhado com cada um de nós. Quando o apóstolo Paulo ele ensina, quando o apóstolo Paulo ele fala acerca da necessidade, da obrigação que nós temos enquanto cristãos de estarmos ali participando da ceia, buscando essa comunhão, né, com Jesus, através da ceia, comendo do corpo, bebendo do sangue, né, tomando ali o pão e o cálice, eu vejo o quanto, infelizmente, ainda nos dias de hoje, muitas pessoas se tornam ainda, vamos dizer assim, muito inocentes ou imaturas, ou às vezes até mesmo sem conhecimento algum acerca da profundidade que esse momento ele nos traz. Na verdade, quando o apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios, né, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, assim ele beba, né, do pão e do cálice. Paulo está nos ensinando e nos mostrando que é uma obrigatoriedade, é uma ordenância. Na verdade, é algo que o próprio Senhor Jesus falou que era necessário, que era preciso que nós, enquanto cristãos, viéssemos realmente a praticar. E muitas vezes as pessoas acabam deixando de participar da ceia. Muitos são os que hoje, infelizmente, não conseguem estar fazendo parte, estar fazendo, vamos dizer assim, menção realmente da morte de Jesus por diversos motivos. Uns por questão de estarem fracos, outros porque já não exercem mais o cargo, não exercem mais a função eclesiástica que antes, né, exercia, alguns por questão de correção, outros por achar que o pecado, que às vezes o rodeia, a situação que o envolve, o impede verdadeiramente de participar do corpo. Mas o que a palavra de Deus em 1 Coríntios, quando Paulo ele ensina a igreja de Corinto, queria nos ensinar de verdade. Quando ele fala que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo estaria ensinando a igreja e mostrando que cada pessoa tem o poder e a capacidade, por si só, de se colocar diante do Senhor Jesus e fazer o autoanálise. A pessoa ela tem que ter essa capacidade de se colocar diante do Senhor e conhecer no profundo do seu coração aquilo que a limita, aquilo que tenta a impedir de ter esta comunhão. Mas não é para a pessoa no momento em que está ali, buscando esse momento com Deus, se examinando e às vezes até mesmo conhecendo os seus pontos fracos perante o Senhor e até pedindo perdão, se abster. Não é para a pessoa que uma vez que já confessou a Jesus, que já desceu as águas, que já cumpriu toda a justiça, virá num momento tão importante, que é o momento da Santa Ceia, virá para Jesus e falar assim: eu estou indigno, eu não sou agora digno de participar da Santa Ceia,
porque eu ainda estou cometendo tal falha, estou ainda cometendo algum deslize. Não, a Santa Ceia, na verdade, ela é para pecadores, pecadores arrependidos, pecadores que, na verdade, reconhecem o seu estado de pecador e que precisa ser confrontado com o erro cometido e que busca também o fortalecimento em Cristo. Por isso Jesus falou assim: este pão, ele é o meu corpo que será partido por vós. Ou seja, mostrando para nós que um inocente estava morrendo no nosso lugar por conta de todo o pecado que havíamos cometido. E neste momento haveria uma transmissão, ou seja, uma transferência do pecado do pecador para o inocente, aquele que não havia culpa alguma. E Jesus deixa isso claro, mostrando que, por mais que eu seja uma pessoa indigna, ainda que essa pessoa indigna se ache realmente nessa qualificação, ou seja, que não mereça o favor de Deus, é nesta hora, é justamente neste momento que Paulo também diz que ele se gloriava nas suas fraquezas, que ele se gloriava nos momentos mais difíceis da sua vida, porque é quando ele está fraco que ele se sentia forte, é quando ele reconhecia que ele por si só não dava conta, não tinha capacidade de vencer o pecado, ele não tinha condições alguma de superar as limitações, que ele via o poder de Deus se aperfeiçoando nas suas fraquezas. Então nós, enquanto pecadores, temos que reconhecer a nossa fragilidade. Nós, enquanto pecadores, precisamos reconhecer que sem Jesus nada podemos fazer. Ele mesmo declarou isso: sem mim nada podereis fazer. Mas o apóstolo Paulo também ensina que com Cristo podemos todas as coisas, pois ele nos fortalece. Então, quando eu me sinto verdadeiramente indigno e eu vejo que aquilo que eu cometi, o erro que eu pratiquei, me coloca a estar fora da mesa do Senhor Jesus, eu preciso, mais do que de uma forma urgente, emergencial, fazer algo para que eu me reaproxime novamente da mesa do Senhor. Porque o meu lugar estava preparado, porque o meu lugar está ali. E o diabo, o nosso acusador, aquele que oprime a nossa alma, tenta trabalhar na nossa mente, ele vai ficar nos rodeando, ele vai ficar tentando de todos os meios e modos impedir que a pessoa renove a aliança dela. Porque uma vez que a aliança ela for renovada, uma vez que eu consigo verdadeiramente superar todos os limites que me tentavam impedir de ter essa comunhão, eu vejo novamente o quanto Deus ele me ama. Eu vejo e sinto o amor incondicional de Deus, o amor ágape de Deus sobre a minha vida, porque eu não merecia, eu não era digno, e em pecado eu jamais iria conseguir me aproximar de Deus, porque o livro do profeta Isaías declara para nós que o nosso pecado ele cria uma barreira, ele gera um bloqueio que impede nós de nos aproximar de Deus e não nos deixa viver as bênçãos do Senhor. Mas quando Jesus ele se coloca ali naquele momento de cruz em morrer no nosso lugar, ele faz com que essa separação ela seja arrancada. E qual seria então a mensagem, uma das mensagens, melhor dizendo, da Santa Ceia? Por mais que o meu pecado, por mais que a ação que eu pratiquei, ela seja contrária à vontade de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Ainda que eu venha me colocar a estar contrário às ordenanças, os mandamentos do Senhor, pela graça somos salvos. O amor de Deus nos alcança. Por isso João 3,16 diz que ele nos amou de tal maneira, de tal profundidade, de uma maneira incalculável aos nossos olhos, de tal modo
que ele enviou o seu filho. Ele entregou Jesus. Ele tirou o que lhe era próprio, a única coisa que ele tinha como verdadeiramente, vamos dizer, herdeiro de tudo que ele possuía, o seu único filho, e entregou para morrer no nosso lugar. Então, não participar da ceia, uma vez que eu já confessei a Jesus, uma vez que eu já desci as águas do batismo, é praticamente eu dizer para Deus que o sacrifício do filho dele fora incapaz de restaurar a minha intimidade, a minha comunhão e anular os meus pecados. Por mais que eu seja alguém que erre, pratique o erro, sabendo que isso deveria ser realmente já vencido pelo novo homem, pela nova criatura, pois tudo se fez novo, ainda que eu não consiga sozinho, que é algo impossível realmente, de lutar contra o pecado, eu tenho que reconhecer que não é por mim, não é nada de mim mesmo, mas é tudo por Ele. E se Ele venceu, se Ele foi capaz de anular toda a condenação que nos fazia realmente receber a morte como sentença, eu tenho que hoje, no mínimo, exaltar o Senhor pela grandeza do seu sacrifício. E nunca, nunca me abster, nunca me afastar, nunca me impedir de participar da ceia. O triste é que a gente percebe que muitas são as pessoas que infelizmente hoje não estão participando da Santa Ceia. Muitas são as pessoas que deixam de buscar essa intimidade, buscar esta comunhão e acabam anulando o poder salvífico do Senhor Jesus em prol de suas vidas. Paulo, ele continua dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma. Ele adverte que aquele que auto se examina, aquele que se coloca a examinar, ele nunca pode deixar de participar. Porque quando eu olhar para dentro de mim, quando eu olhar para dentro da minha estrutura, para dentro do meu coração, as minhas ações, as minhas atitudes, eu sempre vou encontrar um homem falho. Eu sempre vou perceber situações que me deixam realmente a par, à beira do caminho da salvação. Mas, como eu estou buscando o perdão daquele que me perdoa, daquele que é capaz de nos perdoar, eu tenho que entender que uma vez perdoado, uma vez que ele pagou o preço, eu tenho que me esforçar a buscar a santificação por intermédio desta comunhão. Por isso Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Ou seja, tem que participar. Aquele que já é batizado, aquele que já confessou a Cristo, ele não pode ficar fora disso. Ele tem que continuar vivendo esta promessa. E hoje, infelizmente, muito se ensina que algumas situações a quais nós, seres humanos, passamos e vivemos, nos impede. Nada pode invalidar aquilo que já foi consumado por Jesus. Seria, na verdade, a exclamação de Jesus nula ou inválida, ou vamos dizer, sem coerência, quando ele clama na cruz ao Pai e diz: está consumado. Será que ele estava blefando ou mentindo naquele exato momento? Eu penso que não. Eu creio com toda a minha fé e convicção que Jesus estava dizendo que o sacrifício dele verdadeiramente anulou toda a condenação da vida do pecador. E eu preciso, ao fazer menção da morte dele até que ele venha, ensinar essa verdade. Eu não posso e não devo permitir que pessoas que já se colocaram a viver a novidade de vida fiquem fora deste momento. Por isso, meu amado, você que está me assistindo agora, quem sabe você já tem algum tempo que não participa da ceia, ou até mesmo você que tem participado, mas ainda permanece dentro de seu coração uma dúvida: será que eu estou fazendo certo? Será que eu não deveria me colocar a esperar mais um pouco? Será que eu não poderia realmente estar aqui participando disso? Será que eu não estou errado? Não, você está certo, porque
o enfermo, ele precisa de remédio, ele precisa de ser levado ao hospital. E o nosso hospital espiritual é a igreja. O nosso remédio é o sangue de Cristo. A nossa maior, vamos dizer, vitamina para nutrir todo o nosso corpo espiritual e a nossa alma é o sacrifício de Jesus. E ele disse, não é necessário, é de suma importância comer da carne e beber do sangue, ter comunhão com ele. Então não fique fora desta comunhão. Não deixe de participar da Santa Ceia. Nós não podemos simplesmente falar, sou salvo, sou batizado, já confessei Jesus e pronto. Não, é necessário uma vivência, é necessário uma caminhada, é preciso uma demonstração diária de reconhecimento. Eu sou pecador, você é um pecador, mas nem por isso ele não nos deixou de amar. Ele nos amou, sendo nós ainda totalmente, vamos dizer, imerecedores da sua graça. Porque o nosso pecado, ainda que aos nossos olhos seja muito pequeno, para Deus não há diferença. Pecado é pecado e pronto. Mas ele amou a mim, amou a você e a todos quanto verdadeiramente quiseram se deixar ser amados por ele. Porque Jesus não nos obriga, ele simplesmente nos faz o convite. E eu quero que você, meu amado, e você, minha querida, tome essa decisão. Nunca mais fique fora da mesa. Eu lembro, da passagem que quando Davi ele assume o reino de Israel e ele se preocupa, pela amizade que ele tinha com o seu grande amigo Jonatas. Ele fala assim, será que tem alguém da linhagem de Saul para que eu venha verdadeiramente abençoar, que eu use de benevolência para com a vida dele? E Ziba, um daqueles que era mais próximo da casa de Saul, ele falou assim, há um ainda, um aleijado. A palavra aleijado, ela significa para nós, no estado realmente daquele descendente de Jonatas, do seu filho, a incapacidade de se caminhar, a incapacidade. Ou seja, Mefibosete, na verdade, ele estava com a vida toda travada, ele estava todo paralisado, e é o que o pecado nos causa. Espiritualmente, aquele homem estava impedido de se achegar à mesa. Só que Davi, como rei e nobre rei, ele vai mandar trazer aquele homem que estava em Lodebar, um lugar do esquecimento, numa terra realmente completamente esquecida, para que novamente ele se assentasse à mesa. Assim Deus faz hoje. Muitos são aqueles que estão paralisados, já não caminham mais, já não conseguem se locomover, já não conseguem caminhar no trilho a qual o Senhor preparou para as suas vidas. Só que Jesus continua usando o Espírito Santo, um grande servo de Jesus, a qual ele pediu ao Pai que enviasse para nos colocar de novo no seu caminho e fortalecer muitas pessoas que se encontram debilitadas. Quem sabe hoje você não se encontra em uma Lodebar que te faz sofrer, que te faz estar angustiado. Você que já fez tanto pelo Senhor, a gente sabe muito bem o que aconteceu com Mefibosete. Ele estava com a vida toda paralisada. Uma queda o fez verdadeiramente ser paralisado. Às vezes você também caiu, às vezes te derrubaram, você sofreu duros golpes na vida e por isso você hoje não consegue estar caminhando como deveria. Só que Deus, ele nos ensina que a mesa, o lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído, ainda existe o teu lugar reservado, na mesa do grande rei. Não se ausente daquela posição que Deus te colocou. Ainda que seja rastejando ou carregado, esteja participando da Santa Ceia. Espero que você entenda essa mensagem. Espero que você se coloque a estar realmente digno e de uma forma digna, recebendo todo este grande ensinamento do Senhor. Nada pode te impedir
anuncie você mesmo. Ninguém te obrigará a participar. Mas eu, como ministro do Evangelho, eu posso te ensinar que você é participante, que você deveria estar participando e que nada, por maior que seja aos teus olhos, pode ter poder de te impedir, uma vez que Jesus Cristo já pagou o alto preço para que você se assentasse com Ele à mesa e participasse da sua ceia. Amém? Quero orar por você, quero que você curve a tua cabeça agora, feche os teus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e soberano Pai, como é bom mais uma vez estar meditando na tua palavra. Como é bom poder compartilhar dos teus ensinamentos com o teu povo. Principalmente uma palavra como esta, uma palavra de comunhão, uma palavra que nos ensina o tamanho do teu amor para conosco, ainda na posição de pecadores. Meu Deus, que o Senhor venha fazer algo grandioso, agora ser gerado dentro deste interior. Conheça, meu Pai, o íntimo e o profundo de cada um dos corações e faça com que a obra a qual o Senhor já tem determinado e iniciado venha a ser concluída. Eu agradeço ao Senhor pelo dia que nós acabamos de finalizar, mas esse domingo maravilhoso na tua presença, mas ainda há muitos lugares na tua mesa, há muitos lugares a serem preenchidos e esses lugares já têm nome. O Senhor não se esqueceu dos seus. A tua palavra declara que ainda que uma mãe que amamente um filho, ela se esqueça daquele a quem ela amamentou, o Senhor, todavia, nunca se esquecerá de nós, porque o nosso nome, ele está gravado na palma da tua mão. E o Senhor conhece a necessidade de cada uma dessas pessoas. Por isso eu lhe peço, no iniciar desta nova jornada, deste novo dia, desta segunda-feira, dê possibilidades e oportunidades para que esse teu filho, essa tua filha, ainda que esteja lutando contra o pecado, ainda que esteja guerreando contra as obras do inimigo, sejam fortalecidos, pois Paulo nos ensinou que na fraqueza é que somos fortalecidos, pois o teu poder, ele se aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas. Então fortalece a esta pessoa, dá ânimo, dá a esta pessoa a direção e faça com que a força que está sendo liberada sobre ela a leve mais uma vez a estar diante da tua mesa e que participe de uma forma digna, de cabeça erguida, que se assente à mesa e que não haja entre ele ou qualquer outra pessoa nenhum tipo de desigualdade, pois o Senhor nos ama de maneira ímpar. O Senhor nos ama de uma forma incondicional, independente de qual erro cometemos. E não há valores diferentes. O mesmo preço pago por uma alma foi o preço pago por a outra alma. Todos nós fomos conquistados e resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Que o Senhor fortaleça cada um dos teus servos e que essa pessoa que não tinha força para se achegar diante da Santa Ceia, da mesa do Senhor, que o teu Espírito Santo o traga de volta, o coloque na tua presença e que ele sinta novamente o teu amor, que ele venha presenciar mais uma vez a intimidade tão gloriosa e necessária que só o Senhor pode nos conceder. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, e que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Eu creio que você que está me ouvindo, você que está me acompanhando, você entendeu o que eu quis te dizer. Eu estou vendo aqui o meu irmão Reginaldo, estou vendo aqui a Fátima Alves, eu estou vendo aqui a Arlete Paula, eu estou vendo aqui o nosso querido pastor Ailton Nunes, o Flávio Henrique, estou vendo aqui a nossa evangelista Hilda, o Beto Irani, tem aqui o Eduardo Mourão, meu amigo, né, evangelista, e todos esses que estão nos acompanhando. Por que eu escolhi esse tema hoje? Porque nós estamos realmente vivendo
os últimos dias da volta de Jesus. E a gente precisa estar preparado. A gente não pode permitir que nada nos afaste daquele que nos amou primeiro. Que a sua fé, ela sempre te conduz a estar mais próximo do Senhor. E nunca, jamais, você pode permitir e deixar que alguma coisa externa te afaste do compromisso de estar junto de Deus. Eu quero muito saber notícias acerca de você, dizendo que você hoje foi transformado, que ontem você ouviu uma palavra gloriosa e que transformou a tua vida. Eu quero receber esse tipo de notícia, que aquele que estava caído, ele foi levantado. Aquele que estava fraco foi fortalecido. E o que estava cheio de pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor e salvou aquele que havia estado perdido. Amém? Que Deus abençoe a todos. Nós vamos ficando por aqui. É um imenso prazer poder entrar aí dentro da tua casa, no local onde você se encontra. Hoje, segunda-feira, às 23h55, estarei de volta ministrando mais uma palavra de paz, compartilhando com vocês daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E daqui em breve, alguns dias, eu vou estar trazendo pessoas para estar comigo neste momento. Pessoas que vão compartilhar comigo desses ensinamentos. E você será abençoado. Quem sabe não será você que me assiste hoje um dos primeiros a ser convidado a estar comigo ensinando e liberando uma palavra de vitória sobre a vida de todos os que estão agora nos acompanhando. Forte abraço, viva o nosso Senhor Jesus Cristo e até logo mais.